Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu trago mais uma questão de química orgânica para vocês. A questão que eu trago hoje é do vestibular de 2019, 2018, 2019 da UFPR, questão número 14. Então diz assim: a nomenclatura de substâncias orgânicas segue um rigoroso conjunto de regras que levam em consideração a função orgânica, a cadeia principal e a posição dos substituintes. Dar nome oficial a uma substância orgânica muitas vezes não é algo trivial, e o uso desse nome no dia a dia pode ser desencorajador. Por conta disso, muitas substâncias são conhecidas pelos seus nomes populares. Por exemplo, a estrutura orgânica mostrada ao lado lembra a figura de um pinguim, sendo por isso popularmente conhecida como pinguinona. O nome oficial dessa substância é. Bom, pessoal, então para a gente determinar o nome dessa estrutura, eu desenhei ela aqui, maiorzinha, para a gente conseguir pensar sobre ela, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer para determinar o nome é verificar se existe aí alguma função orgânica. E aqui a gente tem, né? A gente tem uma função oxigenada, que é a cetona. Para quem não lembra o que é uma acetona, né? A cetona ela sempre vai ocorrer quando você tem um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, e esse carbono ele tem que necessariamente estar ligado com outros dois carbonos. Olha, aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Ou seja, esse carbono da carbonila tem que ser um carbono secundário, tá? Então aqui função cetona. Depois, a gente tem que verificar se a gente tem insaturações aqui nessa molécula. O que são as insaturações? São as ligações duplas ou triplas. Então, a gente tem aqui, olha, duas ligações duplas. O terceiro passo é identificar a cadeia principal. Então, nesse caso, a cadeia principal vai ser justamente esse ciclo aqui. Tá? Uma vez identificada a cadeia principal, a gente precisa numerar essa cadeia. E lembrar sempre assim, a gente começa a numerar sempre a partir da função. Então, esse daqui vai ser o meu carbono 1. Nesse caso, como a molécula é simétrica, ela é igual tanto de um lado quanto do outro, você pode seguir aqui no sentido horário ou anti-horário. Eu vou seguir para cá. Então, esse vai ser o carbono 2, o 3, 4, 5 e 6. E aí, por fim, você tem que identificar os grupos substituintes. Quem são os substituintes? São aqueles que não fazem parte da cadeia principal. Tá? Então, você tem aqui as ramificações e os grupos substituintes. Só lembrando, né, quando você não tem nada aqui na ponta do tracinho, é porque aqui você tem um carbono ligado com 3 hidrogênios. Então, você vai ter um grupo metil. Então, a gente tem grupo metil aqui, aqui, aqui e aqui também. Bom, pessoal, agora que a gente já identificou tudo que tinha de importante aqui nessa estrutura, a gente pode começar a dar nome para esse composto. Então, olha só, os nomes dos compostos orgânicos, normalmente eles têm essa estrutura aqui. Primeiro identifica os substituintes, aí depois a cadeia principal, que sempre vai ter um prefixo, um infixo e um sufixo. Tá? Então, vamos começar aqui com os substituintes. Nós temos aqui 4 substituintes metil. Então, 1 metil é só metil, 2 metil, dimetil, então 4 metil vai ficar tetrametil, só que não adianta colocar só tetrametil, a gente tem que indicar a posição desses grupos metil. Então, aqui ó, a gente tem metil na posição 3, 4, 4 e 5. Então, ó, a primeira parte do nome já está aqui, 3, 4, 4 e 5, tetrametil. Tá? Aí a gente já pode olhar aqui nas alternativas e a gente já consegue eliminar algumas. Então, vamos lá, ó. Metilciclohexanona já está errado, porque não está identificando que são 4, nem as posições. Tetrametilciclo não tem as posições. A letra C, até essa parte aqui está ok do nome, então vamos para a letra D. A letra D, olha só, ele vai direto aqui para o MET, não identificou que são 4 grupos metil. Então, a letra D também está errada. E a letra E está ok até aqui. Então, veja, de 5 alternativas, só nessa primeira parte do nome, a gente já conseguiu eliminar 3. A gente já pode começar a nomear a cadeia principal. Então, veja, a primeira parte do nome da cadeia principal é o prefixo. É nessa parte aqui que a gente vai identificar se é uma cadeia aberta ou fechada e quantos carbonos a gente tem nessa cadeia. Então, a gente já sabe que a cadeia fechada é cíclica e que tem 6 carbonos. Então, cadeia cíclica sempre vai ter a palavra ciclo antes e 6 carbonos a gente identifica pelo prefixo X, tá? Então, vai ficar ciclo X. Pessoal, aqui
eu coloquei sem H, que é a maneira mais moderna, mas tem alguns livros que colocam o ciclo X, esse X com H. Vejam que aqui, né, na questão, ele usou também sem o H em todas as alternativas. Bom, agora vamos aí para o infixo, que é a parte do meio do nome e que nos dá informação a respeito de quantas insaturações e que tipo de insaturações nós temos aí na molécula. Então, a gente já sabe que temos aqui duas duplas ligações. Cada dupla ligação é identificada pelo infixo em. No caso de nós termos aqui duas duplas ligações, a gente vai identificar isso com isso aqui, ó, dien, é um dieno esse composto, né? E aí, não só colocar dien, a gente também tem que indicar a posição dessas duplas ligações. Então, a gente tem uma aqui no carbono 2 e uma aqui no carbono 5. Pessoal, lembrando, né? A dupla ligação, ela tá entre o carbono 2 e 3 e a outra entre o 5 e o 6. A gente sempre indica pelo carbono com a menor numeração. Então, vai ficar ciclo X25-dien. E aí, pessoal, a gente já pode aqui eliminar mais uma alternativa, que é essa aqui, ó. Alternativa C, ele não fala que é um dieno, que tem dupla ligação. A gente não vê essa parte aqui. Então, aí a gente já matou a nossa questão, né? Só para terminar, vamos fazer aqui o nome completo. 2,5-dien é uma cetona, então o sufixo é aquela parte do nome que nos dá a informação de qual é a função orgânica. Então, cetona sempre termina com ona, então é um 3,4,4,5-tetrametil, ciclo X25-dienona. Tá? Bom, então a resposta desse exercício é a alternativa E mesmo, e eu só queria chamar a atenção para vocês do seguinte, aqui no nome que nós demos para a estrutura, aqui na parte da cadeia principal ficou ciclo X25-dien, e aqui na alternativa ele escreveu ciclo hexano 2,5-dienona. Tá? Por que ele coloca esse ano aqui? Isso aqui é só um artifício para tentar melhorar a sonoridade, né, desse nome, mas a maneira que a gente fez aqui também está correta, tá? E, na verdade, esse detalhe não vai atrapalhar aí a resolução do exercício. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tinha para vocês nessa semana e um abraço para todo mundo.